Oi gente, eu sou a Kelly e o vídeo de hoje é vídeo de resenha de clássico do mês de novembro, que Capitães da Areia, escrito por Jorge Amado. Mas antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, a chegar em mais pessoas, compartilhar o vídeo com mais pessoas também, para conhecer o canal e também participar da comunidade aqui junto com a gente. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link de compra dessa edição, que eu gostei bastante, tá? Então eu super indico ela, eu vou mostrar ela com detalhes para vocês. Além disso, eu vou deixar também as minhas redes sociais, o Instagram, o Scoob, o Twitter, vocês podem me seguir por todas essas redes, que eu sou ativa, eu posto nos stories que eu tô lendo, o Scoob tá sempre bem atualizado com o que eu tô lendo. Vocês conseguem acompanhar o que eu tô lendo e o que eu provavelmente vou trazer aqui pro canal ou pro blog, porque sai resenhas também semanalmente no blog, mas no blog eu não coloco só leitura, eu coloco indicação de séries, doramas e várias outras coisas que eu for vendo, filmes, né, interessantes, levo também pro blog, então vocês sempre têm bastante conteúdo, tanto no blog, aqui, no Instagram, então fiquem à vontade a me acompanhar por outras redes. Então antes da gente começar o livro, eu quero falar da edição. A edição é da Companhia das Letras, eu ganhei num sorteio no Instagram essa edição da Jeane Esquivel, que ela fez. A edição tem orelhas, ela é amarelada, tem um tamanho de letra bom, um espaçamento bom também, tá? E ela tem uns textos de apoio no final, então o que é muito bom, porque você não é surpreendido com textos que vão te revelar coisas logo no início, sabe? Então tem as capas antigas das edições antigas desse livro. Tem várias coisas interessantes, cartas e coisas do próprio Jorge Amado, né? Também tem uma cronologia aqui, que vocês podem consultar depois, sobre a vida dele. E algumas notinhas também, deixa eu ver aqui, qual é a nota de Milton Hampton. É um pós-fácil que ele faz justamente sobre uma determinada cena aqui, que é a do carrossel, mas que eu vou explicar mais pra frente, que ela tem vários significados e tal, que a gente pode tirar. Por trás tem essa ilustração de flores, que é muito bonita também, a lombada. Então, é um livro simples, mas muito bonito, fácil de carregar na bolsa e tal. Achei uma edição muito legal, principalmente porque ela ficou espelhada assim num golpe de capoeira, porque a capoeira tá muito presente nesse livro. Então, um pouco antes da gente entrar na história, eu preciso dar o contexto para vocês. Quando Jorge Amado foi escrever esse livro, ele tinha começado a escrever um outro livro sobre outro tema, e aí ele entrou em contato com a situação das crianças que viviam na cidade de Salvador, e vários órfãos que eram abandonados mesmo, ou eles eram levados à força para um reformatório que maltratava eles, e eles acabavam fugindo de lá de uma forma ou de outra. Isso sim, acabavam morrendo lá, né, coisas assim, bem extremas. Ou eles se organizavam por meio de ganguezinhas nas ruas de Salvador e sobreviviam de pequenos furtos ou de golpes que davam em outras pessoas. Então ele identificou um grupo de crianças que moravam num trapiche. Trapiche. O trapiche, o significado disso, é porque não é muito usual pra gente hoje em dia, mas é uma nomenclatura que era muito usada na época nos moinhos de engenho, tá? Pra moer a cana-de-açúcar, e também em armazéns, principalmente à beira-mar, pra movimentar aquelas trocas, né, de mercadorias de navios. Então, os meninos, eles moravam num trapiche à beira-mar, bem escondido, né? E aí, Jorge Amado chegou a ir passar uma noite com essas crianças, então ele viveu um pouco do que é a realidade delas, de como eles fazem para se alimentar e tudo mais. Outras coisas que eu tenho que colocar de relevante é que quando ele publicou esse livro, ele não foi bem aceito, inclusive ou ele foi censurado, foram feitas fogueiras e queimaram esse livro nas praças, então assim, foi realmente um fato muito importante historicamente, porque teve toda uma comoção, teve uma época que ele precisou se ausentar aqui do Brasil, fugindo dessa perseguição, porque ele estava denunciando uma situação que era muito forte na época. Não estou dizendo que não é hoje, porque muitas das partes que ele escreve aqui
a gente consegue ver nos dias de hoje também, não só provavelmente em Salvador, mas também nas outras cidades grandes, né? Essa questão das crianças de rua e como elas se sobrevivem. E esse livro ele pode ser colocado dentro da segunda fase do modernismo, entre os anos da década de 30 e 40, tá? E ele retrata muito essa questão da situação do homem. Ele é focado nisso, na realidade do homem, na sociedade e tudo mais. Então, tendo esse amparato, vocês conseguem entender melhor a história. A história ela começa com recortes de jornais. E é como se fosse um toma lá da cá entre algumas pessoas em relação a um jornal. Crianças ladronas seriam essas crianças abandonadas que pertencem a grupos. O grupo que a gente vai acompanhar aqui é o dos Capitães da Areia, mas tem vários outros. Mas o Capitães da Areia acaba sendo usado muito como um exemplo dentro do jornalismo, né, da época aqui do livro, para exemplificar que são crianças que cometem crimes e tal, e que tinham que ser punidas de alguma forma, ou reeducadas, mandadas para o reformatório. Então, assim, tem essa matéria da Crianças Ladronas, e depois começa um toma lá da cá de várias áreas, incluindo denúncias de uma cidadã que diz que o reformatório não é um bom lugar. E ela cita um padre, que é um dos padres que foi mandado para a paróquia lá de Salvador, dizendo que ele é testemunha de que realmente as coisas não funcionam assim. E aí o padre realmente responde a edição e diz que realmente não é assim. E aí o dono do reformatório fica pé da vida, né? E manda uma carta para a redação. E aí então várias cartas, são, né? Se toma lá da cá, que eu quero dizer. E aí fala, não é assim, você pode vir aqui a hora que você quiser, você vai ver que nossas estruturas são as melhores e que não existe isso, porque a denunciante, né, a dona de casa denunciante, ela é bem clara, não vá lá num horário combinado, vá de surpresa, que aí você vai pegar as evidências, mas é claro que a redação não faz isso. A redação marca um horário com a instituição e vai lá, então eles veem tudo maquiado. Então depois dessa pequena introdução a gente vê mais ou menos de qual é a realidade que essas crianças passam, né? A gente vai conhecer o Trapiche e vai ter vários capítulos introdutórios, inclusive de vários personagens. Alguns são bem mais principais que outros, mas todos eles dão suporte para a história. O líder do grupo dos Capitães da Areia é o Pedro Bala, e ele ganhou na capoeira do líder anterior para se tornar o líder. Então, assim, tem toda uma história que os meninos contam sobre essa luta e tal. E ele, querendo ou não, é o mais velho deles, tem 15 anos. Tem o Sem Pernas, que é um menino aleijado que fica praticando principalmente golpes em casas. Ele vai numa casa, normalmente onde tem uma senhora e tal, mais idosa. Ele fala que quer trabalhar e não dá porque ele é aleijado e tal. As donas de casa ficam com dó, colocam ele pra dentro. Aí ele olha a casa toda, passa o bizu pros amigos dele, pros capitães, né, de areia. E aí eles arrumam toda uma situação para roubar essa casa. Então é sempre esse o golpe. Ele é acolhido, estuda o ambiente, passa as informações e eles vão lá e roubam a casa, né? E aí tem o Boa Vida, que é um dos que mais ficam perambulando e não anda apenas com Capitães da Areia. Tem o Pirulito, que tem essa questão maior com religiosidade e tal, e ele acaba se ligando muito ao padre, né, que é citado nas cartas, porque através do Volta Seca, que é outro personagem do livro, ele acaba tendo acesso ao grupo. E aí ele reconhece que o Pirulito tem essa vocação religiosa, e ele começa meio que a trabalhar e tentar conseguir uma oportunidade para ele entrar num seminário e estudar para ser padre. Porque realmente é o que o Pirulito quer. Ele quer sair dessa vida de ladrão, e assim, realmente as crianças, ou elas fugiram de lares abusivos e que maltratavam muito, ou eles literalmente ficaram sozinhos no mundo, porque os pais morreram, não tinha família e ficaram sozinhos na rua. Basicamente essa é a realidade deles, por isso que fala muito esse termo, crianças abandonadas, durante o livro. Tem o João Grande, que é um cara que gosta mais de, é bem grandão mesmo, que apoia, é o braço direito
do Pedro Bala, apoia a liderança dele, que é muito bom na capoeira, então tá sempre ali presente nos rolês. O Gato, que ele é o mais bonitinho do grupo, que gosta de se arrumar, que até as roupas roubadas dele são as mais, né, na beca. Então, inclusive, é um dos que conseguem um relacionamento com a prostituta da época mais duradouro. Então, ele chega a ter um relacionamento com ela realmente duradouro. Tem o professor, que também é um dos que apoiam bastante a liderança do Pedro Bala, e que é um dos poucos meninos lá que sabe ler e escrever. Então ele sempre tá lendo jornais, sempre tá lendo livros para as crianças, tipo histórias mesmo, capítulos de livros. Então eles estão sempre... Ele tá sempre movimentando essa questão mais intelectual do grupo. E tem vários outros, Querido de Deus, e tem vários outros. Mas esses que eu citei acabam sendo um pouquinho mais principais. Então a primeira parte do livro é muito introdutória sobre isso. A gente acaba vendo um pouco mais sobre cada um deles, de como é que foi a história de cada um deles, o que eles fazem mais pro grupo. Além disso tudo, de toda essa estrutura, a gente consegue ver bem no livro do Jorge Amado que ele mostra que o Pedro Bala, ele não tem um favoritismo de religião. Da mesma forma que ele acolhe o padre José Pedro, que vai lá visitar eles e às vezes leva suporte, leva comida, leva palavras de consolo, providencia alguma coisa que eles estão precisando. Da mesma forma que ele acolhe esse padre que quer ajudar eles de alguma forma, ele também acolhe a mãe de santo, a dona Ana, que também alguns deles frequentam o terreiro dela. Então assim, a gente vê essa imparcialidade, ele não tem realmente uma predileção, ele aceita a ajuda de todos, entendeu? Mas assim, falando assim, parece que ele aceita a ajuda de qualquer um, mas não é. Inclusive, pro padre chegar até o grupo foi bem difícil, mas eles acabaram aceitando e entendendo que o padre realmente queria só ajudá-los. Depois dessa parte introdutória, a gente consegue ver que tem várias outras partes né, de aventuras e golpes deles. E tem alguns pontos muito importantes, por exemplo, que mostra que eles não vivem como meninos nas ruas, eles vivem como menino-homens. Então, se uma adolescente ou uma mulher mais novinha estiver andando sozinha na rua, perto deles, eles acabam estuprando ela. Então, assim, eles usam muito o termo derrubar na areia, que é pra isso. Então, assim, essas crianças, elas realmente cometem muitos atos sexuais, assim, a rodo no livro, porque eles realmente tentam compensar uma coisa com outra. Então eles não são mais meninos, eles são meninos com pensamentos de homens, entendeu? Eles já romperam essa bolha, né, da ingenuidade e tal. Então tem um carrossel que acaba indo passar uma época lá na cidade de Salvador, e um deles acaba sendo contratado para ajudar o dono desse carrossel a fazer funcionar o carrossel. E acaba que as crianças, quando elas entram nesse carrossel e quando elas veem esse carrossel, é como se elas tivessem uma volta à infância que elas perderam, né? Então isso é muito palpável aqui, uma infância que foi roubada delas pelas situações da vida. Então você acaba se emocionando muito com a reação deles em relação a esse carrossel. É um capítulo muito bonito. E a nota do pós-fácil é bem sobre essa parte do carrossel. Depois disso a gente entra umas duas figuras muito interessantes, que é a Dora, que é uma menina de 13 anos, e o seu irmão, que tem 6 anos. Mas um pouquinho antes, dentro desse contexto dela entrar pro grupo, tem a questão da varíola que rola lá na Bahia. Então tem um retrato muito sofrido aqui sobre o que aconteceu com as crianças e com os adultos, sobre a contaminação da varíola. Todo mundo que era contaminado era levado por lazareto e literalmente eram largados lá para morrer. Diziam que eles iriam receber cuidados médicos, mas não necessariamente era assim que acontecia. Então, ir pro lazareto já era sentença de morte, sabe? Então, inclusive, o padre tenta ajudar eles numa situação específica que dá um pouco ruim pra ele. Só que ele sempre tenta ajudar as crianças de uma forma não tão convencional. Ele tem alguns problemas com a Igreja Católica em relação a isso, porque não é a forma como a Igreja Católica
trabalha, né? Naquela época, não sei hoje. E ele tem alguns pensamentos conflituosos sobre a forma de abordar essas crianças e a forma de ajudar essas crianças, que ele acha que tem que ser adaptados, que não podem ser da forma que eles querem. Inclusive, quando a Dora entra na história, ela acaba se tornando uma mãe para vários dos meninos, ela acaba se tornando irmã de outros meninos e noiva ou amante de outros. Então, assim, ela realmente acaba mudando muito e mexendo com os sentimentos deles de uma forma muito diferente. E ela acaba entrando lá porque a mãe dela faleceu de varíola. Logo no finalzinho da varíola, ela falece e ela fica literalmente só no mundo, sabe? Ela e o irmãozinho. E aí elas acabam sendo acolhidas de uma certa forma pelo professor e pelos sem pernas que a levam pro Trapiche. Claro que tem toda uma situação tumultuosa no início do confronto, né, de uma menina que claro, eles queriam abusar da menina, até que tem toda uma situação de conflito que é resolvido de que eles não fazem isso com ela. Mas assim, o impacto que a Dora gera no grupo é muito forte e rola algumas situações muito tristes em relação a Dora, e a partir daí cada um vai tomando o seu caminho e realmente há uma separação entre eles. E a gente vê isso nitidamente, porque a partir daí, cada capítulo vai mostrando o destino de cada um dos que escolheram para a vida. Alguns mudam de cidades, outros vão pro sertão, outros entram no seminário, que é o caso do Pirulito. O padre consegue uma vaga para ele estudar para ser frei. Não é bem ser padre, mas é um começo, né, do estudo dele dentro da religião, que era o que ele queria. Então, assim, acontecem várias coisas. Então, esse livro é basicamente a gente vê a história deles, de como eles se tornaram esses meninos abandonados, e depois a gente vê o desenvolvimento deles para seguirem seus próprios caminhos e serem separados. É um livro que vai te impactar de várias formas diferentes. A parte do retrato da varíola, que realmente me impactou muito, porque a gente sabe o que acontece assim com os nossos amigos e tal, mas e as pessoas de rua, sabe? Quando vem uma doença muito forte, contagiosa, como é o caso da varíola, o que acontece? Então, na época, o governo não lidou muito bem com isso, muitas pessoas morreram desnecessariamente, né? E, nossa, gente, é bem triste e impactante. Eu gostei muito do livro. Eu dei assim, um bizu do livro geral pra vocês, deu pra entender o tanto que eu gostei. E tem sim várias referências a religiões africanas aqui, tá? Tem esses pontos sobre o padre e a Igreja Católica, mas também tem alguns pontos sobre a religiosidade africana, tem vários desses pontos aqui. Mas eu gostei muito dessas denúncias sociais que ele fez, e foi por isso que o livro não foi tão bem recebido, né? E virou toda aquela polêmica, né? Hoje em dia é um clássico, é um livro clássico que eu aconselho sim a leitura, pelo menos uma vez na vida. Acho que vale muito a pena ler, sabe? E eu dei selo Lotus, tá? É um ótimo livro, que eu curti muito, o livro clássico de novembro. Me conta nos comentários se você já leu esse livro, se você leu outra edição, se você gostou dessa história, ou se tem interesse de ler. Me conte, eu quero muito saber o que você achou, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.